Vocês sabem que um tema bem frequente nas sessões de terapia, né, que eu observo no meu consultório, são justamente as dúvidas, essa brincadeira que a gente fez aí na abertura. Mas, de maneira geral, as pessoas trazem muitas perguntas, né, durante o processo terapêutico. Muitas são sobre elas mesmas, mas uma parte significativa envolve questionamentos ligados a um outro, né? Seja o companheiro, a companheira, o filho, a filha, um amigo, as relações do trabalho. Então, é bem comum algo do tipo: o que ela ou ele pensa sobre mim? Né? Por que essa pessoa tem me atingido tanto? Será que eu deixei a pessoa chateada com a minha atitude? Não sei o que ela ou ele quer. Ele me confunde tanto. Todas essas perguntas e comentário têm algo de curioso em comum. A maioria delas fica apenas na cabeça da pessoa que está pensando essas perguntas, né? Ou então elas chegam a aparecer no consultório, que a gente já nota como um avanço. Mas raramente são direcionadas a quem de fato provoca essa questão. Né? Então, eu trouxe esses exemplos aí do meu dia a dia para poder mostrar que cada vez que você deixa de checar as suas dúvidas sobre a pessoa com quem você está se relacionando, né, diretamente com ela, é bem provável que você esteja criando aí um espaço para a insegurança e para a ansiedade que essas questões em aberto podem gerar. O que leva, né, a longo prazo, uma sensação bem angustiante, né, de ficar pensando cenários possíveis, será que é isso, será que não é? Você já se pegou vivendo uma situação parecida? Acontece, gente, é que nas relações de uma maneira geral, né, valorizar e verbalizar as perguntas que você tem para o outro pode ser muito útil para acalmar seu coração num primeiro momento e depois te ajudar a tomar atitudes mais assertivas e baseada no que a realidade está te dizendo e não em distorções muitas vezes provocadas pela ansiedade. E aí pode ser que você esteja se perguntando assim: tudo bem, Anete, mas e se a resposta para as minhas perguntas forem diferentes daquilo que eu gostaria de ouvir? Pode acontecer, né? Pois bem, eu sei que o risco de ouvir o que não queremos pode ser alto demais em um primeiro momento. Mas vamos colocar aí numa balança, né? De um lado, o carregar a angústia da dúvida por um tempo indeterminado, sem saber se aquilo ali vai ser amenizado de alguma forma. E do outro lado, ter uma resposta, seja ela qual for, e com essa resposta você ter um material para poder analisar o que pode ser feito, né, diante ali daquela situação. Dentre esses dois contextos, o que parece ser menos cansativo para você? Carregar a angústia por mais tempo ou ter uma possibilidade de pensar de maneira diferente diante daquilo? Não ter a resposta desejada, no fim das contas, pode ser até uma oportunidade para você se observar em um cenário diferente do que é comum, né, daquilo que você está acostumado, e assim conseguir ampliar o seu repertório de comportamentos mesmo diante de uma situação inesperada. Por isso que o meu convite hoje é para você não menosprezar os seus questionamentos. Todo ele é importante. E principalmente quando é um questionamento direcionado a uma outra pessoa, ela é quem melhor pode te responder sobre isso, né? Então, checar com o outro, expor o seu ponto de vista, pode te ajudar a ter respostas mais concretas e pode encurtar caminhos para que assim você não gaste tanta energia criando hipóteses e cenários que podem não refletir a realidade daquilo que você está vivenciando agora. Então, fica aí para você pensar ao longo da semana, né, quais perguntas você gostaria de fazer para aquelas pessoas com quem você convive e que ainda não tem aí uma resposta concreta e que está te gerando algum nível de desconforto. Muito obrigado, Anete. E vamos valorizar a dúvida. Por exemplo, Anete, eu hoje escrevi um bom dia sobre o medo, porque a gente sempre pensa que o medo é uma coisa ruim. Mas sempre é uma coisa ruim.
mas muitas vezes o medo é muito bom. Nos livra de algumas dificuldades, porque você sabe, Anete, muitas coisas pelas quais nós passamos, nós mesmos provocamos, né? Ou por muito medo, ou por não ter medo de nada. Fica um tema bom para você também trazer com esse cenário bonito que você colocou aí, esse vidro aí, deu um tom muito bonito. Obrigado aí, Anete, por sua participação. Até o nosso próximo encontro, então. Momento com Cristo, compartilhando a graça de Deus.